Olá, gente. Hoje eu dispensei meu senso autocrítico, vou falar direto com vocês, principalmente após essa semana turbulenta que tivemos no Brasil e no mundo. Aqui, em particular, se destacando a condenação de uma cúpula ligada a uma tentativa de golpe de Estado. Condenação, ao meu ver, justa, no parecer de outros não, mas tenhamos nossas opiniões, tudo bem. Mas os problemas não se limitam aqui, como já disse. Então, por exemplo, houve convulsões extremas no Nepal, com muitas mortes, a continuidade daquela guerra terrível no Oriente Médio, que em alguns aspectos é mais um massacre de um povo do que propriamente uma guerra, envolvendo o Catar nessa semana, que ainda não tinha sido envolvido no conflito. E nos Estados Unidos ganhou destaque o assassinato deste influenciador, ligado ao movimento da direita do Trump, chamado Charlie Kirk. Charlie Kirk tem muitas declarações bastante polêmicas, e curiosamente uma dessas declarações é de que algumas mortes por arma de fogo são o custo a se pagar para que se tenha uma liberdade concedida por um direito divino a ter a própria arma e se defender. Essa ideia, que também aqui no Brasil foi muito difundida e vem sendo muito difundida ainda, infelizmente, como se a solução dos nossos problemas estivesse em armar a população. Seria até como declarar uma falência do Estado, na segurança pública, e cada um tentando resolver o problema com suas próprias mãos. Não creio que seja este o caminho para a paz. Muitos estão falando aqui em pacificação. Entendo que a pacificação, neste caso, do nosso país e de outras partes do mundo, não vem por esse caminho. E também não vem pelo caminho da impunidade de pessoas que cometeram crimes, exatamente pelo contrário. Mas esta punição, estas condenações têm que ser feitas na letra da lei, têm que ser feitas dentro dos processos adequados legais, com respeito aos direitos humanos, coisas pelas quais realmente devemos trabalhar e o que devemos defender. Mas é bom lembrar que estamos vivendo um momento bastante crítico, porque a violência não é unilateral. Então, esse caso dos Estados Unidos é bastante emblemático. Pessoas do campo que eu pertenço, como por exemplo a esquerda, podem dizer: a violência vem da extrema-direita. Mas também alguns crimes como esse que aconteceu com esse influenciador vêm do campo ao qual pertencemos. E o fato de pertencermos a esse campo não significa que devamos validar todas as ações que vêm desse campo ao qual pertencemos. Por outro lado, também é bom reconhecer que a deputada Melissa Hortman, seu marido, democrata dos Estados Unidos, o senador John Hoffman, todos de Minnesota, foram feridos, atacados, ela particularmente seu marido morto, o senador John ferido, por atentados também, recentes. E isso me faz lembrar uma fala do Al Gore, importante político também norte-americano, que diz que quando a gente vive momentos de crise extrema, os extremismos também se acentuam na sociedade. E quais as crises que estamos vivendo, globalmente falando? Uma crise, primeiro, do nosso sistema político-econômico, principalmente o ultraliberalismo, a partir digamos assim, da adoção do consenso de Washington em várias partes do mundo, principalmente no Ocidente, que veio levando progressivamente nas últimas décadas ao aumento da concentração de renda, ligado também ao aumento da pobreza. Isso é um fato, é só pegar gráficos, pesquisar e você vai encontrar essas respostas. Inclusive nos assim chamados países ricos, a pobreza tem aumentado bastante. E as pessoas acabam tentando encontrar bodes expiatórios, culpados, às vezes dentro da própria sociedade, dentro dos próprios segmentos mais oprimidos até, para os problemas que vem enfrentando progressivamente. E outra crise terrível é a crise ambiental, climática, que nós estamos cada vez mais nos aprofundando nela e precisamos, mais do que urgentemente, de medidas concretas, de esforço, para que essas crises tentemos revertê-las. E as soluções que devemos defender, em minha modesta opinião, não devem ser reativas, buscando culpados, e tentando sufocar alguns segmentos da sociedade, como, por exemplo, migrantes ou imigrantes, minorias que agora têm direitos, coisas assim. A gente precisa de soluções propositivas e não reativas. No caso do Brasil, eu defendo essas medidas que estão sendo agora, muitas vezes colocadas em pauta, a reforma, por exemplo, tributária, uma tributação mais justa, em que segmentos mais privilegiados na sociedade realmente tenham uma carga tributária um pouco maior, e os segmentos menos privilegiados tenham uma redução da carga tributária, para que possam realmente ter mais acesso àquilo que necessitam para até sobreviver. Então, entendo que essa é a mensagem de hoje, e aquele que trabalha com yoga não deve ser uma pessoa passiva no sentido apático do termo, mas uma pessoa ativa
mas com uma ação orientada pela consciência. Namastê.